Queridos amigos, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de nosso estudo sobre a música clássica. Nosso tema de hoje é Paganini, que revolucionou a técnica de execução desse instrumento maravilhoso. O violino que nós conhecemos hoje é fruto de um desenvolvimento muito grande por parte de luthiers italianos, que já começaram nos anos de 1500, mais para o final dos anos de 1500. Mas, nos anos de 1600 e começo de 1700, a cidade de Cremona se tornou o maior centro de construção de violinos, com os Amati, os Guarneri e Stradivari. Os Amati e Guarneri foram famílias de artesãos que mantinham suas oficinas, e Stradivari também. O grande Stradivari, esse artesão maravilhoso, é o responsável pela padronização do instrumento, pelo tamanho do corpo do instrumento. Ele começou a desenvolver isso firmemente a partir dos anos de 1690, e em 1700 até 1720 ele produziu os melhores violinos em termos de qualidade sonora. Ele era exigente na madeira, que ele exigia que fosse o abeto da região de Cremona. Ele tinha uma receita secreta especial do verniz. Ele também colocou em cima do braço do violino, que na viola da Braccio tinha os trastes para guiar a mão do violinista. Agora ele tira os trastes e colocou em cima do braço uma madeira preta escura, dura, um ébano. E padronizou nas 4 cordas um instrumento que é apreciado e amado até os dias de hoje e inimitável. Ninguém consegue construir igual aos Stradivarius seculares que nós temos. Tão importante foram esses violinos da década de 10 e 20 de 1700, que muitos receberam um nome especial, principalmente relacionado a um grande violinista que tinha tido a sua posse. Os 3 principais desses violinos que restaram, que são em torno de uns 650, que estão percorrendo aí pelo mundo na mão de grandes violinistas e instituições. Stradivari construiu cerca de 1.100 instrumentos. Esses 3 principais. Tem o Messias, que é de 1716, e ele nunca foi tocado em público. Ele ficou na oficina de Stradivari até sua morte em 1737. Depois dessa data, ele passou pelas mãos de alguns colecionadores, muito pouco, e no século XIX caiu nas mãos de Villaume, um grande luthier e violinista francês, que, maravilhado com a qualidade desse instrumento, doou ao museu inglês Ashmolean, em Oxford, e desde então ele nunca foi tocado, está lá em exposição permanente. Tem o Lady Blunt, de 1721, que pertencia à instituição Nippon japonesa. E essa instituição, em 2011, leiloou para angariar fundos para ajuda ao Japão quando aconteceu a catástrofe do tsunami. E foi vendido por 15 milhões de dólares para um colecionador que não quis aparecer e não se sabe quem é. E tem Il Cremonese, que está no Museu do Violino de Cremona, em exposição permanente também. Esses 3 violinos são uma joia de um preço incalculável. Paganini pôde usufruir
desse avanço tecnológico desse instrumento. E nós vamos abrir nossa aula de hoje sobre Paganini com uma linda obra dele, Moisés Fantasia. É uma fantasia que Paganini compôs em 1818, quando ele assistiu em Nápoles à ópera Moisés no Egito, de Rossini, que foi um grande sucesso. Imediatamente, ele já compôs uma variação com o tema principal da área principal dessa ópera de Rossini. Genial! E nós vamos ouvir num Stradivarius de 1733, com Antal Zalai, um grande violinista húngaro, que ele vai tocar nesse violino que pertence a uma instituição húngara que cedeu para ele, ele pode utilizar esse instrumento. É assim que as coisas funcionam hoje. Agora eu vou falar um pouco sobre a genialidade dessa obra. Voltando ao modelo do violino. O violino tem 4 cordas e elas soltas, cada corda, se for friccionada ou dedilhada, ela emite uma nota. Mas nessa madeira preta que está colada no braço do violino, se o músico com a mão esquerda deslocar os dedos na mesma corda, ele vai encontrar todas as notas da escala. Mas isso é muito difícil de fazer, exige um treinamento especial. Pois Paganini inventou isso. Ele fazia isso, tocava uma melodia numa corda só, que é o que nós vamos ver, essa fantasia de Moisés, da ópera de Rossini, tocada numa única nota. Vocês vão observar o quanto a mão esquerda do violinista corre para lá e para cá para procurar as notas e executar maravilhosamente o que nós vamos ouvir agora. É Paganini.